E aí, Felipe Danazuzin, que é isso? Você quer aprender uma profissão nova num dos ramos que mais cresce no mercado? Ou para você ter uma renda extra, ou como na maioria dos casos, ela vai virar sua renda principal, ou se você quer aprender uma profissão nova para entrar no mercado de trabalho. E esse ramo é a sublimação. Se você já sabe o que é, não sabe o que é, assiste esse vídeo, eu vou te dar a oportunidade de saber tudo o que eu sei, vou fazer um curso passo a passo de graça mesmo, sem pegadinha. Você vai aprender aula prática e teórica de como trabalhar com sublimação. A gente recebeu muita pergunta, né? Se ela estiver quente, você tem que esperar esfriar para você trocar. Papel fundo azul. Vou te dar 5 dicas. Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas como que... Para quem não me conhece, eu trabalho com sublimação há muitos anos, trabalhei numa indústria gigante da área de sublimação, onde eu tive todo o meu conhecimento técnico lá. Eu tenho total confiança em todo o meu conhecimento em sublimação e tenho certeza que eu consigo ensinar qualquer pessoa a trabalhar com sublimação. Qual vai ser a sua desculpa? Estou disposto a te ensinar de graça, do zero. A única coisa que você vai gastar comigo é seu tempo. Para quem não sabe o que é sublimação, o que é o profissional de sublimação, o profissional de sublimação é aquele cara que trabalha com estampas em geral, camiseta, área têxtil, área de brindes, canecas, chinelo, almofada, grandes grifes usam sublimação, moda praia. Sublimação está em muitas coisas, tá? Mas basicamente o que você precisa entender é: sublimação é a tecnologia de você estampar uma imagem digital em um objeto. E esse é um ramo que só cresce, o retorno nesse caso é muito alto. Quando te falam que dá para ganhar R$4.000, R$5.000 com sublimação, sim, isso é bem comum. Tem gente que ganha 20, tem gente que ganha 30 e tem estamparias gigantes que ganham milhões, tá? Mas R$4.000 é um valor bem realista, bem comum de se ter com sublimação quando você sabe fazer direito. Mas Felipe, você vai ensinar sublimação mesmo? Vai ser um curso ou você vai dar só uma introdução e depois você vai querer vender um curso pra gente? Não, é um curso completo de graça. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Eu vou postar no YouTube. YouTube você não paga nada, a não ser que você pague para usar o YouTube, você não vai gastar nada. E você que já é da sublimação, eu tenho certeza que muita coisa que você vai ouvir nesse meu curso você não ouviu nem em outro curso por aí. Pode ser que sim? Pode, mas eu fiz alguns vídeos aí sobre sublimação, pessoas que trabalharam 3, 4 anos com sublimação, muita coisa que eu falei não sabia, nunca tinha ouvido falar. Se você é uma pessoa que já percebeu que essa área é uma área que dá dinheiro, já tem interesse em aprender, tá começando agora, não tem condições de pagar um curso, não tem como, sei lá, se deslocar para fazer um curso, aqui tá a oportunidade de você aprender de verdade. Há um adendo aqui, eu não tô criticando youtubers que dão uma introdução, né, no seu canal e depois vendem o curso, tá? Cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um tem seu modelo de negócio, mas aqui vai ser um curso real de sublimação. Ah, mas Felipe, por que você vai perder seu tempo fazendo isso? Então, eu trabalho com produtos de sublimação, eu vendo tinta, papel, caneca, maquinário, e é o seguinte, a gente recebe muita ligação ou até reclamação de gente que usa o nosso papel, a gente vende um papel fundo azul. Quem conhece sabe que é muito difícil de você ter problema com esse papel. A pessoa me liga e fala, então não está saindo nada, eu estou estampando e não está saindo nada. Quem trabalha com sublimação sabe que não há a menor possibilidade de não sair nada, né? Aí eu ligo para a pessoa, dou suporte e assim, é um problema operacional simples que ela deveria ter aprendido no curso que supostamente ela fez. E o que me intriga mais é que assim, eu não vou citar nomes aqui, mas tem cursos que são famosos, são famosos de fato, tá? E a pessoa não aprendeu coisas que são simples. Eu não entendo, não sei, ou ela não pegou, não prestou atenção na aula, ou realmente não passou. Só que não é uma pessoa só. E não é só um problema. São vários problemas de várias pessoas diferentes que não tem nada a ver com o produto, tá? E eu acredito que outras pessoas que vendem produtos também, tinta, papel, maquinário, têm esse mesmo problema com o cliente que reclama achando que é o produto que comprou, mas não é, é um problema operacional, que se ele tivesse aprendido a sublimação direito, ele não teria esse problema. E no YouTube você encontra curso de sublimação, você vai lá, curso de sublimação grátis. Aí tem lá, aula 1. Aí quando eu vejo a aula 1, não é que o cara tá falando besteira, é que ele já tá falando o que eu falaria na aula 6, sabe? Ele já pulou muita coisa, então a pessoa, você vê lá nos comentários um monte de dúvida. Por quê? Porque ele pulou muita coisa importante. Por isso que eu estou disposto a passar do zero. Você vai aprender de fato o que é. Ah, Felipe, mas só o seu curso que é bom? Imitando as pessoas é demais.
Não é só o meu curso que é bom, lógico. Eu não sei, eu não fiz outro curso, né? Mas eu tenho certeza que o meu é bom. Não que seja melhor que os outros, mas eu garanto que com o meu você não vai ter esses problemas que esses clientes estão tendo. Então, eu vou te passar uma visão geral do que é a sublimação, tá? Bem explicadinho. Eu vou colocar um vídeo que eu já gravei, que eu não vou regravar, tá? É a mesma coisa. É um vídeo muito elogiado até por quem já fez, já trabalha com sublimação, né? Aprendeu algumas coisas ali. Então, uma visão geral. Tudo que eu falei nesse vídeo eu vou esmiuçar mais durante o curso, tá? Mas é interessante para você já ter um panorama geral. É interessante que você veja esse vídeo mais de uma vez para você realmente aprender, que você está estudando a sublimação, né? Você não está só vendo o vídeo. Então, veja o vídeo, aprenda, porque muitas informações ali, às vezes, mais para frente, você vai cair num problema e vai esquecer disso. Então, estude, olhe o vídeo, assista de novo. E essa primeira parte é muito importante, apesar de ser uma visão geral. Então, fique com o vídeo aí, visão geral. Aula 1, sublimação. Então a sublimação é o seguinte, o certo é chamar de sublimação de tinta, tá? Porque o processo de sublimação é uma reação química que, dependendo do contexto, você pode falar, não precisa ser necessariamente essa parte de personalização, de estampa, né? Então, para quem lembra, não sei se você vai lembrar do ensino médio, sublimação nada mais é do que você transformar algo que está no seu estado sólido para o seu estado gasoso sem passar pelo líquido. Então, por exemplo, o cubo de gelo. Cubo de gelo é a água, esse é o estado sólido, certo? 0 graus, ele vira gelo. E a 100 graus, ele vira vapor. Então ele entra no seu estado gasoso a 100 graus. Então quando você coloca determinada pressão e temperatura que faz o gelo, qualquer coisa, né, na verdade, qualquer material, que você consiga fazer ele sair do seu estado sólido direto para o gasoso, é a sublimação. Então a sublimação que eu vou falar nesse vídeo, a de estampa em camiseta, almofada, chinelo, ela leva esse nome porque acontece o processo de sublimação na hora da estampa. Então você imprime o desenho no papel, depois de impresso esse papel, que a tinta está no seu estado sólido, ele vai para a máquina, né? Com a face onde está o desenho virada para o produto que vai ser estampado. A máquina exerce temperatura e pressão adequada, no caso da sublimação 200 graus. A tinta, com essa temperatura e pressão, ela sai do seu estado sólido, né? Ela sai do papel, vira gás, entra nos poros do produto que vai ser estampado. Quando você abre a máquina ou levanta a prensa, a temperatura e o calor saem de uma vez só e a tinta volta ao seu estado sólido de novo, só que dessa vez ela já está estampada no objeto. Então, para você que pretende entrar na sublimação, primeira exigência, impressora tem que ser Epson. Pequenos formatos, impressora Epson, tá? Até existe mais duas marcas que eu já vi que dá para fazer, que é a Ricoh e a Sawgrass, tem impressoras específicas para sublimação, só que eu nunca vi isso no Brasil, só Estados Unidos e Europa. E por esse fato de ser extremamente rara essas impressoras, eu aconselho que você vá atrás de Epson, porque essas impressoras aí, se você encontrar, acredito que para encontrar manutenção dela e peça, deve ser muito absurdo. Então, foca na Epson. Então, por que Epson jato de tinta na sublimação? Por que não Lexmark? Por que não Canon, que também tem impressora jato de tinta? O segredo aí tá na cabeça de impressão. A sublimação, que nem eu falei, a tinta, ela vira fumaça por causa do calor na hora da estampa. Essas impressoras Canon, Lexmark, ela tem um sistema de impressão baseado no calor. É um jato de calor que empurra a tinta para fora. Então você tem a cabeça de impressão, um jato de calor empurra a tinta para fora. Porém, se você colocar tinta sublimática nesse tipo de equipamento, esse jato de calor faz a tinta sublimar. Então ela, dentro da impressora ainda, ela já vira fumaça. Por isso que não dá. A Epson, a cabeça de impressão dela, tem um sistema chamado micropiezo. Esse micropiezo nada mais é do que um peso mesmo, muito pequeno, obviamente, que ele é acionado eletronicamente e empurra a tinta para fora. Então, ele só empurra ela para fora sem calor, sem nada. Por isso, não tem problema nenhum você usar a tinta sublimática nesse tipo de impressora, porque essa tinta está sendo somente empurrada para fora. Não tem nenhum tipo de calor envolvido. Então, por isso, tem que ser Epson. E essa Epson é uma Epson especial? Absolutamente não. Qualquer Epson comprado em Calunga, Extra, Carrefour. Eu sei que tem muita gente que vende a impressora para sublimação falando assim, ó, Epson para sublimação, fazendo você acreditar que aquela Epson vai funcionar para sublimação, mas isso não é verdade. As únicas duas coisas que você tem que tomar cuidado é, a Epson não pode ser fotográfica, que a Epson
fotográfica tem um tipo de cabeça diferente, ela tem um furo menor e a tinta sublimática acaba entupindo a cabeça de impressão. Então, não pode ser Epson fotográfica. Então, quando você for comprar, você pergunta para o vendedor se ela é um tipo de Epson fotográfica ou comum. Você vai comprar Epson comum, EcoTank, tá? A segunda coisa seria ser EcoTank. Eu sei que tem aqueles booking que você adapta na impressora, mas eu não aconselho. Pega que já vem de fábrica com tanque de tinta, perfeito, não dá problema de... Quem é mais das antigas sabe, esse booking adaptado dava muito problema de erro no booking. Essas que é de fábrica não tem problema nenhum. Então Epson que seja EcoTank e que não seja fotográfica, beleza? Ah, que não seja o modelo L120, tá? L120 não, porque essa impressora ela foi feita para imprimir papéis abaixo de 90 gramas, né? A espessura do papel abaixo de 90 gramas. Os papéis, a maioria dos papéis para sublimação é tudo 90, 100 e o melhor para sublimação que tem no mercado é 110 gramas. Então, Epson L120 também para sublimação, não. Como eu sei, muita gente já tentou fazer você acreditar que a Epson para sublimação é uma Epson específica. Não, não é. Basta você comprar ela, pode ser numa Calunga, num Extra, ou até numa loja de sublimação que esteja com preço razoável, né? As tintas que vem original você separa, não coloca, já entra direto nos tanques com a tinta sublimática, tá? Na maioria dos casos você perde a garantia da impressora fazendo isso, mas não tem outra saída. Para você trabalhar com sublimação, tem que ser assim. Ah, uma outra dica referente à impressora. É totalmente contraindicado você usar para sublimação uma impressora Epson que já tenha sido usada com tinta comum. Isso não sou eu que inventei, eu perguntei para vários técnicos, pessoas que entendem muito da parte técnica mesmo de impressora, e eles falaram que é muito ruim se tiver algum resquício de tinta antiga ainda na impressora e se misturar com a tinta sublimática e passar junto na cabeça de impressão. Isso pode acabar com a cabeça de impressão e muitas vezes, na maioria das vezes, manutenção em cabeça de impressão. Se você precisa trocar, é melhor comprar uma impressora nova. Agora, grandes formatos não necessariamente precisa ser Epson. Existem outras marcas, Holland, Mimac, Muto, Xerox, Ampla. Aí já são as plotters, né, de 61 centímetros até 1,60 m, 1,80 m. Não necessariamente precisa ser Epson. A maioria delas usa a cabeça fabricada pela Epson, apesar de ser concorrente. Mas a cabeça de impressão, na maioria das fabricantes de máquina, usam cabeça Epson. Agora tem outras marcas de cabeça que também são colocadas nessas impressoras, mas nesse caso não necessariamente precisa ser Epson, ok? Se vocês quiserem dicas de que tipo de impressora comprar, primeira impressora quando você resolver investir num grande formato, manda pra gente que a gente te fala. Segunda exigência da sublimação, tinta. A tinta necessariamente deve ser a tinta sublimática. Ponto. Não existe estampa direta com tinta pigmentada ou corante, que é aquelas comuns de impressora. Não existe. Até hoje, ninguém inventou. Um fato importante e interessante sobre tintas é as melhores são as italianas. Não tem discussão. Você pode ser fã de algum youtuber aí que fala de sublimação, de transfer, que fala da tinta dele, não tem problema. Pode ser, a tinta dele pode ser muito boa. Porém, as italianas são as top no mundo. Não tem pra ninguém. Pigmento. Para serigrafia, o pessoal compra tinta branca e coloca o pigmento, né, para virar outra cor. Os pigmentos italianos são os melhores, tá? Não é que as outras tintas dos outros países sejam ruins, mas não há comparação com as italianas. Então é somente esse tipo de tinta que tem a propriedade de fazer a sublimação acontecer. Terceira exigência da sublimação, papel. O papel, eu aconselho 100% que você utilize um papel tratado para sublimação. Dá para fazer sublimação com papel sulfite? Dá. As cores não chegam nem perto do que... O resultado, né? O resultado não chega nem perto do que você tem quando você usa um papel tratado para sublimação. E toma bastante cuidado, gente. Papel ruim destrói a impressora. Por quê? Papel tratado bom, eu aconselho sempre que use o papel fundo azul, não tem igual. Eu sei que esse papel é muito falsificado no mercado e tem prensa sendo destruída aí, impressora também. Então é o seguinte, por que a importância de se usar um papel bom na sublimação? O papel tratado, ele tem uma resina, um tratamento aqui que impede a tinta de encostar no papel, de chegar no papel, tá? Então a tinta vem da impressora, bate, fica, não chega até o papel. Com o papel orgânico, ele absorve a tinta. Nesse caso aqui, não consegue, porque o papel tem um tratamento que não deixa isso acontecer. Por isso que os papéis tratados têm um resultado muito melhor na estampa final.
Então, se você colocar um papel sulfite na sua impressora, que é somente o papel, além de ela absorver toda a tinta e você ter um resultado horrível, a tinta vai batendo no papel e ela vai soltando, o papel vai se destruindo. É muito micro, mas o papel vai se destruindo e vai soltando um pó e ele vai impregnando na cabeça de impressora até entupir. Eu já vi muita impressora entupindo por causa disso. E o caso da destruição de prensa que eu falei é o seguinte, papel fundo azul. Esse fundo azul aqui, do papel original da Vir, isso aqui é uma química especial. Você pode colocar na máquina, na sua prensa, que esse azul não vai interferir no desenho. Só que o pessoal que falsifica esse papel, eles pegam um papel comum ou monolúcido, calandrado, e pinta de azul atrás. Essa tinta com o tempo vai soltando, vai impregnando na sua prensa. Depois tudo que você faz fica meio azulado, tá? Dá mancha de azul em outros produtos, então toma bastante cuidado. Então, próxima exigência da sublimação, as prensas. Existem prensas planas de vários tamanhos, né? A4, A3, até aumentar para fazer a camiseta inteira, tudo mais. Prensas para caneca, né? Que eu acho que essas duas, se você vai começar na sublimação, compre essas duas separadas, tá? Não compre aquelas que é as duas juntas, tá? Porque se uma queima, queima a outra também. Então compra separada as duas. Na minha opinião, quem vai começar na sublimação, melhor set é esse, prensa plana e caneca porcelana. Então, no caso de prensas planas e de canecas, eu aconselho fortemente que você compre fabricadas no mercado nacional, tá? Você não vai ter problema de peça, não vai ter dor de cabeça com isso. A única coisa que você tem que se preocupar é em trabalhar, produzir, criar, estampar e entregar. Se você ficar preocupado com máquina que depois que der um problema você não vai ter garantia, não vai ter peça no mercado, é um negócio que não vale a pena você esquentar a cabeça. Então, procure equipamentos nacionais. Agora, a exigência mais importante da sublimação, o substrato que vai ser estampado. É aí que tá, aí que o pessoal mais quebra a cabeça. A sublimação só estampa objetos de poliéster. Tecido, camiseta, poliéster. Não esquece sublimação em algodão, esquece. Estampa direta, no caso da sublimação, somente objetos em poliéster. Então, no caso de tecidos, né, meia, camiseta, short, essas coisas, pode ser 50% algodão, 50% poliéster na composição do tecido. Mas quanto mais poliéster tiver, melhor, mais bonita fica a imagem. Então, esquece, estampa direta no algodão em sublimação não existe. Não existe papel que faça isso, não existe, não adianta. Existem resinas que você aplica no algodão, são resinas de poliéster, né? E você estampa por cima dessa resina. O trabalho, bom, até agora os que eu vi eu não gostei muito, tá? E no caso dos objetos rígidos, por exemplo, caneca, porcelana, essa caneca não é uma caneca comum comprada em qualquer lugar, tá? Não é comprada numa loja normal de decoração, não é. Ela só vende em casas específicas de produtos para sublimação, transfer ou serigrafia, né? Para quem trabalha com personalização. Por quê? Ela é revestida com uma resina de poliéster. Então, tudo na sublimação, se você quiser estampar com sublimação, se ela tem uma impressora sublimática, tinta sublimática, quer fazer sublimação, o objeto necessariamente tem que ser resinado para sublimação, tá? Não tem saída. Tudo na sublimação ou é resinado com poliéster, no caso do objeto rígido, resinado com poliéster, ou é tecido colado de poliéster, ou no caso da camiseta, tem que ser tecido sintético. Poliéster seria sintético, né? O tecido sintético. Uma outra coisa super importante na sublimação é que não existe tinta branca para sublimação. Necessariamente os objetos que estão sendo estampados em sublimação tem que ser branco ou de cores claras, porque a tinta sublimática é uma tinta translúcida. Então, se ela não tiver o branco, ela não aparece. Então, por exemplo, se você pegar uma camiseta azul claro, um rosa claro, um verde claro, você consegue estampar em sublimação, só que tudo que for branco no desenho vai ser da cor do tecido e tudo que for colorido no desenho vai puxar um pouco para a cor do tecido. Por isso que a sublimação em coisas brancas é perfeita. Aí você fala, mas eu já vi uma caneca toda preta estampada em sublimação. Não, a caneca não era preta. Ela é preta em volta e ela tem uma tarja branca no meio. Quando você faz a estampa, você faz uma estampa com fundo preto. Então parece que a caneca é preta. Mas sempre sublimação no branco ou coisas de cores muito claras. Então sublimação é fotoproduto. Você vai estampar coisas com qualidade excelente, coisas que a pessoa não joga fora. Não é um brinde que a pessoa vai jogar fora, é realmente um presente. Você vai vender presentes. Então sublimação não dá para trabalhar com brinde? Dá, mas com a chegada do transfer, essa coisa de brindes sublimáticos
caiu muito. Então, você quer trabalhar com brinde em grande quantidade, você vai para o transfer. Sublimação é fotoproduto, baixa quantidade, alto preço, tá? Sublimação se resume a isso. O que mais se aproxima de brinde na sublimação hoje, que está mais forte, eu sei que tem gente que faz brindes ainda em sublimação, chaveirinho, tudo, mas eu estou falando no modo geral, tá? Então, o que mais se aproxima de brinde hoje, que está mais forte, é camiseta, tá? Então, você vê muita gente fazendo camiseta para eventos e tudo mais. Aí você vende umas quantidades maiores, 100 camisetas, 200. Então, ainda o que mais se aproxima de brinde em grandes quantidades na sublimação é camiseta. Então, o ponto positivo da sublimação é brindes de alto nível. E uma outra coisa que eu acho bem interessante na sublimação é, se um cliente chegar para você e pedir 10 canecas ou 10 camisetas diferentes, com nomes diferentes para um mesmo evento, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas nada que atrapalhe o serviço, você consegue oferecer esse tipo de coisa para ele. Sublimação, você tem a opção de fazer bem personalizado mesmo cada peça. Não precisa você fazer todas as peças iguais na sublimação. Então eu fiz aqui um levantamento de custo, tá? De um set seria um kit, né, inicial para sublimação básico. Tá? Pra você saber mais ou menos o custo que você vai ter para começar. Tô falando o custo hoje, tá? Tô falando 2020, fevereiro de 2020. Às vezes você assiste esse vídeo muito mais para frente, os preços mudaram muito. Mas hoje o custo é esse. Uma impressora A4 boa, L380, indico ela fortemente, tá? Preço médio aí numa Calunga, num Extra, R$780. O legal é que você nessas lojas consegue parcelar em até, se você tem o cartão, por exemplo, Extra, você parcela em 24 vezes. Uma tinta boa, você vai pagar em torno de R$120 as 4 cores. A sua impressora precisa das 4 cores, preto, magenta, yellow e cian. E um kit com as 4 cores, uma tinta boa, 100 ml de cada um, tá? Você vai pagar em torno de R$120. Papel, se você pegar a promoção da Nasus, R$100, 500 folhas. Prensa plana, tamanho A4, que vai encaixar certinho com a sua impressora. Uma boa nacional com garantia, R$1.700. Prensa de caneca porcelana, uma boa nacional, R$550. Na minha opinião, esse é o kit básico para você começar com sublimação e já começar a faturar legal. Eu acho um erro você querer focar em diversos produtos diferentes, você ser obrigado a ter estoque de todos eles, sendo que o que tem muita saída é o que você vai fazer na prensa plana e na prensa de caneca porcelana. Então, esse kit que eu te falei inicial para sublimação deu R$3.250. R$3.250, você começa legal na sublimação. Aí eu posso falar preços mais ou menos. Uma camiseta para sublimação, se você não quiser produzir, você mesmo cortar, mandar costurar, você vai pagar em torno de R$8,90. Caneca para sublimação, uma boa aí, você vai pagar em torno de R$7,50. E são eles produtos que você consegue vender por um alto preço, tá? Bom, essa foi a primeira aula / apresentação do curso, tá? Assista os vídeos. Eu vou postar o mais breve possível, mas eu não posso também postar um monte de conteúdo de uma vez, senão não dá tempo de vocês verem, vocês ficam meio afoito, vai querer ver o próximo. Então, para dar tempo de vocês estudarem bem um vídeo, eu vou tentar fazer o mais breve possível, mas vou deixar uns 2, 3 dias aí de diferença, ou até uma semana, dependendo do conteúdo, para dar tempo de vocês estudarem bem o conteúdo anterior. Qualquer dúvida que sobrou dessa primeira parte, manda aqui embaixo nos comentários, tá? Fica à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Qualquer coisa que não ficou clara, pode ser uma dúvida de outra pessoa também, pode ser alguma coisa que eu não reparei, como eu falei, se eu falei de uma forma confusa. Então, me fala o que ficou de dúvida. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Então, se você gostou, deixa um like aí, deixa um joinha para mim aí, que isso fortalece bastante. Se inscreve no canal, ativa aquele sininho, porque quando você faz isso, o YouTube entende que você tem interesse, então as próximas aulas ele vai te avisar quando for saindo, tá? Para você não ficar para trás. É isso aí, valeu. Você deu muita pergunta, né? Se ela estiver quente, você tem que esperar ela esfriar para você trocar. Papel fundo azul. Vou te dar 5 dicas. Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas como que